Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vitória. Graça e paz, irmãos, eu estou me sentindo como que recém-saído da fornalha. Esses últimos dias foram dias muito tensos, muito difíceis. Aliás, se quiser saber um pouco sobre isso, hoje à noite nós vamos ter a oportunidade de agradecer a Deus com aqueles que estiveram neste último final de semana, no encontro de casais de nossa igreja. E, contrariando a informação do pastor Antenor, ainda há casais viajando, viu? Gente que de lá de Gramado ainda esticou este tempo e está aproveitando. Olha, irmãos, foi muito frio, viu? Foi muito frio, depois perguntem sobre isso àqueles que ali estiveram. Mas eu me alegro em estar de volta com os irmãos e com a igreja. E eu quero... Você já ouviu falar sobre evangelismo digital? Já ouviu essa expressão? Ela mostra talvez uma nova fronteira na evangelização. É quando nós começamos a usar de maneira consciente, proposital, as redes sociais para falar de Jesus. E quer saber, nós temos negligenciado essa oportunidade. Você vai fazer o seguinte agora, quer ver como funciona o evangelismo digital? No lugar onde você está agora, você vai acessar suas redes sociais, vai entrar, vai mandar o link do culto da igreja. Sim, quem sabe alguém que está em casa vai ser abençoado. Você que está em casa também vai fazer a mesma coisa. Durante o período da pandemia, esta foi uma ferramenta de Deus para o sustento, consolação, conforto no coração de muita gente. Ainda hoje, eu encontro pessoas que me dizem: pastor, o irmão não sabe a bênção que foi aquele tempo da oração das 6:30 da manhã. O irmão não sabe como eu tenho sido edificado. Eu achei interessante porque um desses encontros aí atrás, alguém procurou-me e começou a falar de cada um dos pastores. Sabia quem estava doente, quem estava melhor, quem tinha sido operado. Parecia que tinha estado conosco durante todo aquele tempo. Não desperdice esta oportunidade, viu? Não desperdice. Mas, sabem, hoje, ao longo de todo o dia, nós vamos estar falando de um mesmo tema. Uma pergunta: por que buscamos por Deus? Por que estamos procurando a face do Senhor? Por que estamos neste lugar? Você já se perguntou o que é que nos motiva estar aqui e não em outro lugar ou mesmo em casa? Por que buscamos a Deus? Em João capítulo 6, versos 27 e 40, estão os versos que vão nos orientar, nos conduzir nesta reflexão ao longo do culto da manhã de hoje e logo mais no culto da noite. João capítulo 6, versos de 27 a 40. Assim está escrito: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pai querido, acabei de ler a Tua palavra, e Tu sabes que o desejo do meu coração é que esta palavra seja usada como instrumento para abençoar a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs. Afasta de mim e de todos nós qualquer ação que venha nos afastar da Tua presença, meu Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Sairemos deste lugar profundamente abençoados pela Tua palavra. Eu creio, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. Se me perguntam por que procuramos por Deus, por que buscamos a sua face, eu, como teólogo, eu sou tentado a oferecer-lhes uma resposta do tipo pronta. E quem sabe voltar no tempo, para o período da Idade Média, lembrar de Cidade de Deus, escrito por Agostinho de Hipona, e então repetir aquilo que muitos de vocês conhecem. Frase de Agostinho, quando ele diz: Tu nos criaste para Ti, e nosso coração não encontrará repouso até que descanse em Ti. Fecharia o esboço do sermão, sentar-me-ia e aguardaria que o culto prosseguisse e continuasse. Mas a sensação que tenho é que esta resposta, que foi bastante durante muito tempo, para de alguma forma responder a esta inquietação, parece que hoje não mais encontra espaço. Mesmo porque tem crescido muito o ateísmo em nossos dias, e especialmente aqui em nosso país. Hoje se fala inclusive em um ateísmo militante, um ateísmo que divulga a sua ideia e que quer convencer o outro, quase como uma experiência religiosa, de que Deus não existe. Esta resposta, que durante muito tempo foi suficiente para o homem da Idade Média, para o homem de séculos passados, parece que hoje não atende mais o chamado homem da pós-modernidade. E sinceramente, por favor, não se escandalize. Eu às vezes fico pensando para onde foi as marcas, ou para onde foram as marcas da imagem e semelhança de Deus na vida deste homem pós-moderno. Porque se entre as marcas da imagem de Deus na minha vida está o amor, eu lhe pergunto, o que aconteceu com o amor? Se uma das marcas era a capacidade de fazer escolhas, eu lhe pergunto, onde está a sabedoria que deveria acompanhar tais escolhas? Se você me falar ou apontar a inteligência como um desses sinais, deixe-me lhe dizer, nunca vi tanta gente estúpida e agindo sem qualquer sabedoria. Sinceramente, irmãos, a questão hoje não é mais a contemplação da queda, do pecado original, que nos fez perguntar como teólogos durante muito tempo, se a imagem e a semelhança de Deus permaneceu pós-queda, foi maculada pós-queda. Eu hoje me encontro preocupado não com o pecado original, mas com a multiplicação da iniquidade em nossos dias. E é nesse sentido que eu me pergunto, por que nós procuramos a Deus? Por que nós estamos aqui? Parece que nós estamos como que andando na contramão da história. Sinceramente, por que você veio a este lugar? Por quê? Porque é um rito, porque é um hábito, porque é um costume? Por que você foi condicionado a isso? Por que nós ainda estamos acreditando na celebração presencial, se nós podíamos estar em casa, irmãos? Seria bem mais confortável. Não há quem possa se levantar e dizer, não, ninguém vai experimentar da presença de Deus se estiver acompanhando o culto online. Mas eu quero lhe perguntar, então, por que você rompeu isso? Saiu de sua casa, colocou gasolina no seu carro, pagou o Uber, entrou no ônibus, caminhou até chegar aqui. Por que nós buscamos a Deus? E não nos contentamos com aquilo que poderia ser julgado pela lei do menor esforço. Sim, nós queremos investir nisso. Eu estive aqui na quarta-feira no culto de oração,
eu estive no pequeno grupo, eu vou participar da escola dominical. O que é que nos move, irmãos? O que é que nos move? Por que nós nos comportamos como se estivéssemos na contramão deste processo? Afinal de contas, reafirmar nos dias de hoje alguns princípios parece mesmo se colocar diante de uma guerra. E não se enganem, esta guerra espiritual vai prosseguir e vai se tornar ainda mais ferrenha. Ouviu o que eu estou lhe dizendo? Esta guerra espiritual vai prosseguir. Mas, me debruçando sobre esse texto, eu queria lhe oferecer uma resposta a esta pergunta. Por que nós procuramos por Deus? Por que nós buscamos a Deus? E a primeira resposta talvez seja simples. Nós buscamos a Deus em função de nossas necessidades. Eu imagino que você que está acompanhando o culto, mesmo que não tenha vindo, talvez nunca tenha sequer participado de um culto online conosco, mas a inquietação do seu coração tem feito você reviver até experiências. Você está afastado da igreja, está vivendo piores dias da sua vida, e algo está queimando no seu coração. Eu imagino que há pessoas aqui buscando consolo da parte de Deus. A minha necessidade é consolação. A minha necessidade, pastor, é sabedoria. Eu ando confuso. A minha necessidade é orientação para saber como eu lido com meus filhos, no meu casamento. A minha dificuldade, pastor, é financeira. Eu estou vivendo um período de caos. E eu não estou enxergando alternativas. Eu estou desesperado. Eu estou desesperado. Aliás, no texto sagrado, irmãos, no capítulo 6, o capítulo que lemos, no verso de número 2, a Bíblia vai dizer que Jesus estava assim cercado por uma grande multidão. É este capítulo que vai registrar a multiplicação dos pães e peixes. E nesse versículo 2 a Bíblia diz que grande multidão, observe, continuava a segui-lo. Por quê? Porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Aquela multidão, certamente, ou no meio daquela multidão, havia muita gente enferma. Familiares levando os seus parentes enfermos, doentes, buscando a cura, buscando milagre, buscando a pessoa de Deus em Cristo Jesus revelada. Porque muitas vezes nós buscamos a Deus a partir de nossas necessidades, a partir de nossas dores. Bendita é a dor que nos aproxima de Deus, irmãos. Bendita é a dor. E no texto sagrado, quantos homens e mulheres assim também fizeram? Lembra-se de Jairo, quando buscou Jesus em função da enfermidade que a sua filha estava vivendo? Ele saiu de casa em desespero. Foi buscar Jesus como o último recurso para a cura de sua filha. Você se recorda de Marta e Maria, ansiosas, mandando um recado para Jesus, para que ele as visitasse, porque Lázaro estava enfermo? Elas buscaram Jesus em função da necessidade. Lembra-se da mulher do fluxo de sangue, que saiu de casa e buscou a cura, tentou se aproximar, se aproximou por trás, no meio de uma multidão. Por que ela fez isso? Por conta de sua necessidade, uma necessidade que já havia atravessado anos e anos. É nesta hora que alguns se levantam e começam a julgar aqueles que se aproximam de Deus em função da dor ou por causa da dor. São religiosos demais e até censuram. Jairo seria censurado, Marta e Maria seriam censuradas, esta mulher com fluxo de sangue seria censurada. Está procurando Jesus agora, depois que perdeu tudo, que gastou tudo, depois que os médicos não deram jeito. Marta e Maria estão se valendo da relação íntima com Jesus para buscá-lo. Jairo, este homem, um dos príncipes da sociedade judaica, está se aproximando de Jesus por causa da dor de sua filha. É impressionante como algumas pessoas conseguem ser cruéis e julgar o seu desejo, a sua busca por Deus, em meio às suas lágrimas e em meio às suas aflições. Mas deixe-me lhe dizer, não há qualquer palavra condenatória da parte de Deus, em todas as escrituras sagradas, sobre aqueles que buscam ao Senhor em meio à sua angústia, em meio às suas necessidades, porque viram milagres acontecendo e clamam ao Senhor: Pai, realiza, opera um milagre na minha vida. Meus irmãos, eu cresci
ouvindo as expressões dos salmos, e elas se multiplicam. Deixe-me lembrar somente uma. Salmo de número 120, verso 1, quando diz assim: em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu à minha oração. Angústia é espaço de encontro com Deus. A minha dor é espaço de encontro com Deus. Eu posso sim buscar a face de Deus, porque estou mergulhado em uma situação de dor, em uma situação de angústia. E eu vou lhe dizer que quem busca a Deus em função de alguma necessidade, acabará experimentando da sua misericórdia, da sua compaixão. Da sua compaixão, irmãos. Aliás, neste capítulo, não neste capítulo, mas Mateus relata esta mesma história de João capítulo 6, só que no capítulo 14 do Evangelho. Mateus capítulo 14, verso 14, diz assim, que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Eu creio em um Deus, irmãos, que cura aquele doente que se aproxima dele em função de sua dor. Eu creio, irmãos, num Deus que restaura a família, quando marido e mulher colocam o seu casamento diante do trono do Senhor. Eu creio num Deus que faz com que a vida seja transformada daquele que está envolvido em pecado, está amarrado por grilhões e cadeias. Agora, seria muito infantil da minha parte resumir toda e qualquer história de dor a partir desta lógica religiosa. Eu reconheço isso. Seria simplório demais, irmãos. E eu vou lhe dizer por quê. Lembra-se de Jairo? Eu disse aqui que ele buscou a Deus em função de uma necessidade. E qual foi a necessidade? A enfermidade de sua filha. Ele queria ver aquela menina curada. Mas não foi tão simples, irmãos. Em meio à sua caminhada, em meio à sua busca, ele chegou a ouvir de gente que trabalhava com ele, de gente que vivia com ele. Lembram-se em Lucas 8,49? Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Se você está buscando a Deus, cuidado com aquilo que você escuta, e mais ainda, cuidado com o espaço que você dedica em seu coração, em sua alma, àquilo que você escuta. Porque esse homem que se aproximou de Deus, de Cristo, em função de sua dor, precisou ignorar esta palavra e exercitar a fé. Quando Jesus olhou para Jairo e percebeu que ele estava abalado por esta palavra, olhou para ele e disse assim: você crê nisto? Creia, apenas creia, apenas creia. É por isso que eu volto a dizer, não é tão simples assim, não. Lembram-se de Marta e Maria, que mandaram um recado? Jesus veio imediatamente? Não veio. Quando ele chegou, Lázaro já estava morto. Elas choraram a dor da morte. Elas sepultaram o próprio irmão. E quando Jesus chegou, lembram-se das palavras daquela mulher? Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Esse tempo não é tão simples assim. Algumas vezes será a história, será a espera, será o processo. Algo extremamente doloroso que você vai precisar enfrentar. Lembra-se daquela mulher que eu falei? A do fluxo de sangue, que procurou a Jesus em função de sua necessidade. A Bíblia fala de uma mulher tomada de medo, que se aproxima por trás, e que depois, quando Jesus diz, olha, alguém me tocou, e ela então se identifica. Você se lembra o que é que a Bíblia registra? A Bíblia faz questão de dizer em Lucas 8,47, que ela veio tremendo. Sabe o que é tremor? Sabe o que é você não conseguir controlar o seu corpo? Aliás, esses dias nós conversávamos com alguém e eu vi, à medida que falava de sua própria dor, aquela pessoa tremia o corpo inteiro. Meu Deus! E é nesta hora que Deus nos abraça, irmãos. É nesta hora que Deus age em meu favor e em seu favor. E lá estava aquela multidão. E nesse capítulo 6, diante de uma situação concreta, de necessidade daquela gente, estavam seguindo a Jesus, carregando os seus enfermos,
Imaginavam sim a possibilidade de voltar para casa, mas sabe aquela coisa, olha, eu já saí, já estamos aqui, vamos esperar um pouco mais. Talvez Jesus olhe para o nosso pai, talvez ele olhe para a nossa irmã, vamos permanecer aqui. O tempo foi passando, o dia chegando ao final, eles não tinham comida alguma, começam a viver uma situação de necessidade e precisam fazer uma escolha. Ou permanecemos ao lado de Jesus famintos, ou voltamos para as nossas casas. Mas parece que todos tiveram a mesma decisão, ou fizeram a mesma decisão: vamos permanecer aqui ao lado de Jesus. Ignoraram tamanha necessidade. E sabem naquela hora o que aconteceu? A resistência não foi dos de fora, irmãos, foi dos de dentro. Foram os apóstolos que olharam para Jesus e disseram: olha, isso é um problema grande demais, nós não temos dinheiro. Não existe nada aqui que a gente possa fazer. A única coisa que temos aqui são 5 pães, 2 peixes. O que é isso? Nós não temos nada. Às vezes, irmãos, me permitam dizer isso, eu às vezes até imagino que levaram estes 5 pães e 2 peixes para Jesus apenas para testificar: nós não temos nada. Isso aqui não significa nada. Eu às vezes até penso que eles não esperavam que Jesus multiplicasse aqueles pães e nem multiplicasse aqueles peixes. É como se dissesse: eu não já disse que eu não tenho nada? Eu não já disse que eu não tenho mais forças, meu Deus? Eu não já lhe disse que eu não sei mais o que fazer? Olha aqui o que é que eu tenho. O que é isso? Diante de tanta dor, o que é isso diante de tanta necessidade? A oposição veio dos próprios apóstolos, irmãos, veio dos de dentro. Às vezes é o que está ao meu lado, às vezes é o próprio marido, é a própria esposa, são os filhos, pais, é a própria igreja, é o próprio pastor, é o sacerdote Eli, que vê Ana chorando e orando no templo e não consegue se solidarizar com a dor daquela mulher. Tenha muito cuidado, porque pode ter alguém ao seu lado carregando uma dor tremenda. E a minha indiferença e a sua indiferença, o meu juízo, o seu juízo, não será espaço da graça de Deus. Às vezes, irmãos, o que a pessoa mais precisa não é de uma palavra, mas de um abraço. Às vezes o que a pessoa mais precisa não é de uma censura, mas é um conte comigo. Mas eu volto a dizer, não foi tão simples assim e não será. Agora, quando eu observo essa gente que procura Deus em função de uma necessidade, eu preciso adverti-los. Há por trás desse processo algumas preocupações ou possíveis problemas que podem surgir a partir de uma busca de Deus, de uma procura de Deus, pautada unicamente sobre as minhas necessidades, ou melhor, sobre a satisfação das minhas necessidades. E nesse texto eu observo alguns desvios. E qual é o primeiro? Uma teologia circunstancial. Teologia aqui eu quero usar como o meu discurso sobre Deus. Quem é Deus na minha vida? Esse Deus que eu estou buscando, quem é Ele? Quem é Ele? Quem é esse Deus? O texto vai dizer, em João capítulo 6, versos 14 e 15, que quando Jesus fez aquele sinal miraculoso, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, a Bíblia diz que depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Nasce aqui um conceito teológico. Eles voltam no tempo, provavelmente se lembrando da declaração de Deuteronômio, quando Moisés disse que haveria de vir um profeta semelhante a ele a este mundo. Jesus havia multiplicado o pão, associaram ao maná que desceu do céu, e então chegaram à conclusão. E eu fico muito preocupado com essas conclusões, que são automáticas, sabe, irmãos? Que não passam por um processo de reflexão. E eles começaram a dizer: este é o profeta que devia vir ao mundo. Graças a Deus, pastor, os olhos se abriram. Aquela gente finalmente percebeu que Jesus era o Messias. O grande problema dessas teologias, ou desta teologia circunstancial, é que ela oscila por demais.
No verso seguinte, vejam só: sabendo Jesus que queriam proclamá-lo rei, à força retirou-se novamente sozinho para o monte. Em um momento ele era o profeta, no outro momento ele já era o rei, um Messias político. E aqui está um dos grandes problemas de uma busca, de uma procura por Deus, pautada na minha necessidade. Porque a minha necessidade é que vai determinar quem Deus é. Se Deus for favorável, Ele é bom. Se Deus não for favorável, Ele é indiferente. Se Deus me mostrar um caminho, Ele sabe todas as coisas. Se Deus assim não fizer, Ele é silencioso demais. Se Deus trouxer paz ao meu coração, Ele é fonte de consolo. Se Ele não assim o fizer, as minhas orações estarão multiplicando e dizendo ao Senhor: até quando, até quando, até quando, até quando, até quando? Ah, meus irmãos, um momento é o profeta, no outro momento é o rei. Tenha muito cuidado, porque aquilo que Deus é, não pode ser determinado por aquilo que Ele tem feito ou não tem feito na sua vida. Eu fiquei muito feliz porque houve um tempo em que as canções, inspiradas na teologia da prosperidade, falavam de um Cristo, de um Deus que sempre fazia tudo, até que surgiram outras canções com uma outra letra, e que falavam: olha, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. E eu fiquei até feliz. Eu acho que foi um resgate dessa visão triunfalista da vida. Porque Deus não pode ser determinado pelas circunstâncias, Ele é Deus. Não importa o que aconteça, Ele é Deus. Um outro problema que eu observo, irmãos, em meio a tudo isso, é que aquele homem, aquela mulher, que está fundamentando a busca, a sua procura por Deus, em função da satisfação de suas necessidades, sabe o que é que acontece? Ele vira uma espécie de caçador de sinais e prodígios. Você já percebeu que alguns dos nossos irmãos e irmãs ficam atentos para saber onde era o point agora dos milagres? E pode ser a casinha de uma irmã fervorosa, pode ser uma reunião de oração desta ou daquela igreja, pode ser a intercessão daquele pastor que fala inclusive em espanhol. Meu Deus, eu não sei nem porque eu estou dizendo isso, mas não tinha uns casos assim antigamente, não é? Não tinha uns casos assim antigamente, né? Aí lá vai o povo de Deus, lá vai o povo do Senhor, a caça de milagres. Você não sabe o milagre que eu vi ontem. Então me diga onde é, porque eu preciso desse Deus de milagres na minha vida. Meus irmãos, Deus opera milagres aqui, Deus opera milagres lá no seu quarto em secreto, Deus opera milagres dentro de um hospital, dentro de uma sala de cirurgia, no meio da rua. Deus é Deus de milagres, irmãos. Não são os milagres que atestam aquilo que Deus é. Deus é quem prova os milagres na minha vida. Ele é quem é a fonte de milagres, irmãos. Os milagres, eles não constroem a face de Deus. É a face de Deus que se revela. E o curioso é que no capítulo 6, no versículo 30, aquela multidão que buscava sinais, eles fazem as seguintes perguntas a Jesus: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Meus irmãos, no dia anterior, eu acho que não devia ter passado, 12 horas, gente? Eu acho que nem 12 horas não tinha passado ainda. Talvez um pouco mais que isso. O que foi que eles viram? Jesus multiplicando pães e peixes. Aí eles se levantam no dia seguinte e dizem: e hoje qual é o cardápio? O que é que eu vou ver de maravilhoso? O que é que eu vou ver de especial? O que sinal o Senhor vai fazer hoje na minha vida? A gente fica alimentando a fé a partir de espetáculos, e me perdoem a expressão, algumas vezes circenses, em prédios que trazem o nome de templos sagrados. Deus, irmãos, é mais do que milagre. Deus é muito mais do que milagre, irmãos. E lá estavam aqueles homens, eles queriam, vejam só, ordem dos verbos, para que vejamos e creiamos. Então a fé passa a ser alicerçada naquilo que eu
enxergo. Se você tirar esse poder da frente dos meus olhos, eu então deixo de crer. As duas coisas estão relacionadas, irmãos, relacionadas. E eu dou graças a Deus todas as vezes que Ele me faz esperar, irmãos, porque eu preciso acreditar num Deus que, independente de sinais, de maravilhas, de milagres, meus irmãos, o maior milagre já foi operado lá na cruz do Calvário. Não há nada que se compare a isso. Ficar buscando provas de que Deus é Deus, de que Deus existe. Ó Senhor, eu fico às vezes incomodado com aquelas orações. Senhor, se Tu és Deus, Deus é Deus. Precisa perguntar se Tu és Deus? Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. E Ele está ao alcance daquele homem, daquela mulher, que mesmo movido pela dor, pela necessidade, se coloca diante dele. Nenhum daqueles homens, e eu acredito que nem aquele menino, imaginava que aquele milagre iria acontecer. Eu gosto de milagres que acontecem de forma surpreendente. Sabe aquela coisa que Deus faz você fazer? Eu gosto quando Deus me deixa assim extasiado. Quando foge, eu não acredito. Sabe aquela coisa quando acontece, você diz: ah, meu Deus, eu não acredito. Ah, meu Deus, eu não acredito. E você estava orando por aquilo, mas mesmo orando, quando acontece, você é tomado de uma paz, de uma graça, e que você exulta diante de Deus. Ah, que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Milagres são momentos em que Deus nos impressiona, irmãos. É que Deus tira da minha boca um aleluia, sabe? Eu sou batista, da Convenção Batista Brasileira, irmão, mas Deus, até de batista, Ele tira um aleluia, irmãos. Ele tira um glória a Deus, Ele tira um sorriso, Ele tira uma gratidão profunda. Deus nos arranca daquela situação e não há outro sentimento, absolutamente não há outro. E a terceira dificuldade que eu observo, irmãos, é o que está escrito no versículo 26, que me faz perceber que uma relação com Deus, fundamentada nessa busca da satisfação das minhas necessidades, veja o que ela determina. Palavras de Jesus. Ele olha para aquela multidão, uma multidão que caminhou pela beira do lago, foi para o outro lado, somente para encontrá-lo. E quando ele os encontra, ele praticamente faz um raio-x, sabe? Ele faz um diagnóstico do coração daquela gente. E veja o que é que ele diz: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. É tão ruim quando a gente é procurado, não por aquilo que a gente é, mas por aquilo que a gente pode fazer. Você já se sentiu assim, usado? Gente interesseira. Sabe, quando eu vejo aqueles dois filhos na parábola do filho pródigo, e um olha para o pai e diz: pai, me dá a minha herança. Eu não te quero, eu quero aquilo que tu tens. A coisa mais importante que tu tens é o teu dinheiro. O que eu estou fazendo aqui é contando os dias para sair dessa casa. Tanto é verdade que assim que ele recebeu o dinheiro, ele tomou uma decisão que ninguém toma de uma hora para outra. Pegou tudo e foi-se embora. Já estava tudo planejado, irmãos. Sabe quando alguém quer o seu dinheiro, mas não quer você? Quer a sua casa, mas não quer o seu lar? Quer dizer que é o seu namorado, a sua namorada, desfila com você como se fosse um troféu, mas lhe trata com indiferença. Jesus está olhando com uma certa dor para aquela gente, está dizendo: olha, vocês me procuraram, mas não foi por causa dos sinais. Vocês estão me procurando porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. E sabe, quando a gente destrói o milagre, é quando o milagre se torna só pão e peixe. O milagre não foi só pão e peixe. O milagre foi a revelação de um Deus que tem poder sobre o que eu não tenho. Um Deus que, em meio a um lugar deserto, onde não havia nenhuma Betlehem, nenhuma casa de pão, porque é isso que significa Belém, viu? Não havia nenhuma padaria naquele lugar, não havia peixes, e ele, numa situação assim de caos, Deus mostra uma alternativa para abençoar a sua vida.
É isso, irmãos, não é pão e peixe. É presença graciosa de Deus que não é indiferente à minha vida e na sua vida. É a presença de um Deus que tem misericórdia por mim e por você, e mesmo que outros se levantem para dizer, manda essa gente embora, ele diz, não, essa gente não vai embora não. Eu amo essas pessoas, e essas pessoas vão de ser alimentadas. E bota todo mundo para sentar e opera um milagre. Deixa eu lhe dizer, você que está buscando Deus, porque está necessitando de orientação, Deus vai lhe responder. Deixa eu lhe dizer, você que está buscando consolação, sua vida está triste demais. Você não tem encontrado satisfação absolutamente em nada. Busca Deus. Procura a face de Deus. Ele não vai virar as costas para você. Ele não vai olhar para mim. Aliás, deixa eu lhe dizer, graças a Deus que Deus é Deus e nenhum de nós se senta nesse trono. Porque certamente, em algumas situações, a gente olharia até para nós mesmos. Agora, quando estava tudo bem, quando você estava cheio de dinheiro, quando você estava com saúde, quando você era jovem, tinha forças, quando você não me procurou, agora você vem. Sabe o que é que nós iríamos fazer, irmãos? Bater a porta. Não, eu sei que você é bonzinho. Todo mundo dentro de um santuário assim é bonzinho. É, muito bonzinho. Mas sabe o que é que nós faríamos? Nós faríamos isso. É por isso que Tiago diz que se a gente pedir até sabedoria, ele não lança em rosto. Ele não vira as costas. Abençoada seja a sua busca por Deus. Ainda que ela esteja sendo regada por lágrimas, você que está em casa, sem conseguir sair de casa. Abençoada seja a sua busca. Deus está lhe ouvindo, Deus está lhe ouvindo. Eu vim aqui para lhe dizer exatamente isso. Deus está ao cesso de um joelho que se dobra. Deus está perto de um homem ou uma mulher que busca a sua face em oração. E Ele não vai deixar você faminta. Ele não vai deixar você faminto. E aquilo que é impossível, Ele vai realizar. Por isso, se você tem buscado a Deus, e a sua resposta é, sabe, pastor, por que eu tenho procurado a Deus? Porque eu estou profundamente necessitado, eu estou angustiado. Eu quero lhe dizer que Deus, em Cristo Jesus, um dia olhou para os seus filhos e filhas e disse assim, olha, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante e lhe dizer mais uma vez, Deus responderá a sua oração. Talvez você esteja carregando uma culpa, um peso de culpa tão grande e não sabe como se libertar disso. Deixa eu lhe dizer, procure a face de Deus nesta hora e diga, Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. E Ele vai perdoá-lo, vai perdoá-lo. Senhor, eu preciso de orientação. Eu tenho sido alvo de tantos insucessos. Eu me sinto uma pessoa hoje fracassada. Você pode até ter fracassado, meu filho, mas você não é um fracassado. A sua história não terminou ainda. Os anos que estão por vir poderão ser os melhores anos de sua vida. Entregue-se a Deus neste momento. Converse com Ele. Coloque as suas necessidades junto ao Senhor.